O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, memória do martírio dos apóstolos Pedro e Paulo. É esse o foco da liturgia de hoje. Recordar não apenas a trajetória dos dois apóstolos, mas recordar o final da trajetória desses dois apóstolos. O que coroou a trajetória, o testemunho, a obra desses dois apóstolos. É por isso que as leituras selecionadas para a liturgia de hoje têm o foco específico de falar dos dois. A primeira leitura nos trazia a libertação de Pedro da prisão. Pedro, portanto, tinha sido preso e depois libertado por intermédio de Deus, que enviou um anjo ali à cela de Pedro e o libertou. Depois nós vemos Paulo também na prisão, só que Paulo dali da prisão foi ao martírio, não foi libertado como Pedro na primeira leitura. A segunda leitura mostra as palavras de Paulo, que se diz prestes a ser derramado em sacrifício. No entanto, ele confessa: o Senhor me libertou da boca do leão. Interessante perceber isso, né? Os dois na prisão. Às vezes a gente acha que Deus tem que fazer mágica na nossa vida, né? Nos livrar das dificuldades, nos livrar das situações dolorosas. Os dois grandes apóstolos da igreja passaram por muitas tribulações, passaram por muitas dificuldades, inclusive prisão e, por fim, até o martírio. E o Evangelho nos mostra novamente a figura de Pedro, que confessa a sua fé em Jesus como o Filho escolhido de Deus, o Messias escolhido de Deus. Pedro, então, responde para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo a Pedro, diz: Pedro, eu te declaro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Esse evangelho é muito rico, nós poderíamos refletir sobre ele, sobre diversos pontos, sobre diversos ângulos, mas hoje talvez nós possamos refletir um pouco sobre este desejo de Jesus de ter uma igreja e de construir uma igreja. É importante isso. Jesus usa a expressão minha igreja. Pedro, tu és pedra,
e sobre ti construirei a minha igreja. Quando Jesus, minha igreja, Jesus está refletindo um desejo de ter constituída uma igreja. Então, se nós amamos Jesus, devemos escolher permanecer na igreja dele. Não é válida, portanto, a ideia de que qualquer religião serve, de que qualquer igreja serve, de que qualquer lugar que fala de Deus está bom, está certo. Se Jesus disse que ia constituir uma igreja dele, como é que a gente escolhe outras? Se Jesus deixou claro que estava querendo ali, através de Pedro, sobre Pedro, constituir a sua igreja, como é que nós podemos escolher outras religiões, outros modos de fé? Nós queremos seguir Jesus, devemos escolher permanecer na sua igreja. Mas prestemos atenção sobre o que Jesus diz para Pedro: sobre ti construirei a minha igreja. E o verbo aqui é o verbo construir. Construirei a minha igreja. E nos faz pensar que a igreja é algo que se constrói. Eu não estou falando da igreja fisicamente, templo, pedra. Quando a gente fala igreja, a gente sempre se refere às pessoas, não ao lugar. O lugar é a sede da igreja, é o templo da igreja, é a casa da igreja. Mas igreja é uma palavra aplicada principalmente a pessoas. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando congregação de pessoas. Pessoas que foram convocadas, chamadas e que constituem igreja entre si. Portanto, igreja é algo que se constrói. Não é à toa que o próprio Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas escolhidas na construção do templo espiritual. Portanto, cada um, você, é pedra viva que constrói a igreja. Nesse sentido, cada um deveria ficar pensando que é responsável pela construção da igreja. Muitas vezes nós criticamos a igreja, nós falamos mal da igreja. Nós achamos que a igreja deveria ser assim ou deveria ser assado. Mas me passou pela mente que eu sou responsável pela construção da igreja, que eu constituo a igreja. Portanto, eu sou responsável por esta igreja que eu gostaria que fosse diferente. Então, cada um deveria pensar um pouco como é que eu estou construindo a igreja de Jesus. É algo que se constrói e eu sou pedra viva, eu faço parte dessa construção. Então, como é que eu estou fazendo parte dessa construção da igreja de Jesus? Mais do que isso, hoje nós devemos olhar para como deve ser construída a igreja de Jesus. É claro que é Jesus que constrói a igreja, mas Jesus não constrói a igreja sem você. Você é pedra viva. E Ele escolheu construir a igreja dele através de nós. Portanto, como eu devo construir a igreja de Jesus? A palavra de Deus é uma resposta a essa questão. A palavra de Deus hoje quer nos mostrar como nós devemos ser igreja. Olhemos os dois apóstolos e imitemos os seus exemplos. E assim nós estaremos construindo a igreja de Jesus como os apóstolos construíram. E como é que os apóstolos construíram a igreja? Pedro, com uma fé viva, com uma fé sólida. O nome de Pedro era Simão, mas Jesus chama Pedro
chama Simão de Pedro. E aqui ele identifica: Pedro, tu és pedra, designando que Pedro deveria ter uma fé de pedra, uma fé sólida, uma fé pétrea e uma fé viva. Então aqui está a primeira coisa que nós devemos buscar se queremos construir a igreja como os apóstolos: ter uma fé viva, uma fé pétrea. Não se constrói a igreja de Jesus sem esta fé pétrea. Pergunte a si mesmo: minha fé é uma fé viva, sólida, pétrea? Ou eu sou mais morno na minha fé? Ou eu sou mais frio na minha fé? Portanto, a primeira coisa que devemos buscar é ter essa fé sólida, viva, como a fé de Pedro. Para isso, nós devemos despertar do sono da indiferença. A primeira leitura narrava que Pedro estava na prisão, e quando o anjo do Senhor entrou na prisão, Pedro não sabia meio o que estava acontecendo. Ele estava meio entorpecido. Diz o versículo 9, Pedro acompanhou o anjo e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma prisão. É que Pedro estava dormindo, e quando o anjo chegou, ele ficou em dúvida se ele estava na realidade ou estava tendo uma visão, ou se estava tendo uma alucinação. Então Pedro teve que despertar. E depois que Pedro despertou, diz o texto bíblico no versículo 11, Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Pedro despertou. Agora eu sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar. Nós devemos despertar, olhar para a situação que estamos, olhar para nossa fé do jeito que está e despertar. Despertar desse entorpecimento, despertar dessa indiferença religiosa, despertar dessa fé morna e acordar para ver aquilo que o Senhor já está fazendo. Às vezes o Senhor está agindo, mas nós estamos entorpecidos e não conseguimos enxergar o agir de Deus. Por isso é necessário despertar para enxergar o agir de Deus na sua vida. Portanto, primeira coisa é essa: como Pedro, ter uma fé viva, e para isso pedir que o Senhor me desperte da minha indiferença, do meu entorpecimento. Segunda coisa, imitar Paulo, ser como Paulo e transmitir a fé. É impressionante o que Paulo faz em seu ministério evangelizador. É impressionante. Paulo enfrenta tudo. Paulo enfrenta todos. Paulo enfrenta até naufrágio. Não tem medo de morte. Não tem medo de perseguição. Não tem medo de passar fome. Não tem medo de trabalhar com as próprias mãos para o seu sustento. Paulo desbrava tudo. Ninguém segurava Paulo. Paulo foi, se a gente pegar os textos do Novo Testamento, grande parte do Novo Testamento tem a ver com Paulo. Paulo fundou comunidades, espalhou a fé, foi um missionário por excelência. E não foi só para os grupinhos que já tinham temor a Deus. Porque
Alguns poderiam ficar nas sinagogas, evangelizando, tentando converter as pessoas para o evangelho. Paulo foi além das fronteiras, foi aos pagãos, foi a um povo que tinha idolatria. Paulo foi o grande transmissor do evangelho. E aqui está a palavra-chave que nós deveremos buscar a ser, se quisermos construir a igreja de Jesus. Transmissor da fé. Transmitir a fé. Depende de você transmitir a fé. Entenda bem isso. Enquanto você permanecer nessa postura de que é o padre que tem que evangelizar, de que é o padre que tem que falar de Deus, de que é a freira, de que é o missionário que tem que falar o evangelho, eu só tenho que sentar e ouvir. Minha religião é ir na igreja, me sentar e ouvir a pregação. Agora na pandemia nem ir na igreja, né? É sentar e ouvir. Enquanto a gente tiver esse pensamento, a igreja vai encolher. Se a gente não se assumir como pessoa de fé viva como Pedro, e como pessoa que transmite a fé como Paulo, a igreja de Jesus não vai ser construída, vai ser regredida, vai ser destruída. Portanto, a pergunta é: que igreja temos construído? Que igreja eu tenho construído? Pensando nesses dois critérios que nós estamos falando hoje: fé viva de Pedro e força missionária de Paulo, transmitindo a fé. Pensando nessas duas coisas, que igreja eu tenho construído? E para que fique bem claro, a própria doutrina da Igreja Católica ensina que cada católico em sua casa deve ser uma igreja doméstica. Igreja não é o local que a gente vai, já disse isso. E por isso, na minha casa eu sou igreja. Daí o nome igreja doméstica. E talvez você pense, mas agora na pandemia, como é que eu vou fazer como Paulo? Sair por aí pregando o evangelho. Você é igreja doméstica. Você pode ser igreja na sua casa, você pode transmitir a fé na sua casa. Você pode transmitir a fé viva na sua casa. Nesse sentido, será que eu estou usando a pandemia como pretexto, desculpa, dizendo que me impede de transmitir a fé? Mas eu posso transmitir a fé dentro da minha casa, para os meus familiares. Vamos pedir a Deus hoje, então, que nos faça como Pedro e Paulo. Pessoas com fé viva e transmissores da fé. Com coragem, mesmo com as limitações do nosso tempo presente. Peçamos que o Espírito Santo, que incendiou o coração desses dois apóstolos, também incendeie o nosso coração, o nosso tempo, para que a igreja de Jesus continue a ser construída, para que a igreja de Jesus continue se espalhando pela face da terra, e para que mais corações encontrem o Evangelho de Jesus, que é nossa alegria e nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.